Valorizem o que vocês estão vivendo, porque isso aqui não é normal, é manifestação de Deus, é um sinal que vai acontecer uma grande revolução no Brasil. Deus está levantando uma geração que vai valorizar as manifestações dele. Glória a Deus. Boa noite para todos vocês. Tem alguém feliz hoje aqui? Glória a Deus. Eu estou muito feliz em estar com vocês. O meu coração muito se alegra esta noite. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Quero aproveitar o ensejo para agradecer ao pastor Jurandir, sua digníssima esposa, a pastora. Deus continue abençoando. Pastor Yuri, Deus abençoe sua família. Pastor Yuri também, que acabou de ministrar. Me sinto muito feliz em estar aqui com vocês. O Vini, um amigo querido, que serve ao Senhor conosco ali em Florianópolis. Glória a Deus. Quantos estão felizes em receber o Vini hoje aqui? Meu amigo querido. O técnico de som está onde? Consegue dar só um pouco mais de retorno aqui para mim? Um pouquinho de retorno. Acho que ficou muito reverb para o Vini. Aí. E quem é o líder dos midianitas, pastor, o líder da mídia? Como se chama? Gabriel. Cadê o Gabriel? Ícaro, Gabriel. Eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedindo, conforme eu for ministrando, alguns textos. E aí, se vocês forem rápidos colocando, eu vou ficar de olho. Se vocês forem rápidos, eu faço um pix para vocês depois do culto, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês têm algum... Muito obrigado. Vocês têm algum tema específico, pastor Yuri, dessa conferência? Como se chama a conferência? Fornalha. Qual edição? Primeira edição. Que alegria participar da primeira edição da Conferência Fornalha. Deus não responde apenas a pergunta que você faz. Deus responde a resposta que você dá. Eu vou repetir de novo essa frase. Deus não responde apenas a pergunta que você faz, mas Deus responde a resposta que você dá a Ele. Pastor Jurandir, lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? Vini, pastor Jurandir, pastor Yuri, quando Jesus convidou Pedro para caminhar sobre as águas, Pedro não perguntou como. E um detalhe. Pedro não havia feito seminário de como se caminha sobre as águas. Pedro não fez um seminário de como andar sobre as águas. E quando Jesus convidou Pedro, quando Jesus disse, vem, Pedro foi. Pedro poderia ter perguntado, como que eu vou andar sobre as águas? Me ensina.
eu preciso saber como. Só que isso que é o interessante. Deus não responde apenas a pergunta que você faz, mas a resposta que você dá mediante aquilo que Ele fala com você. Então talvez você está esperando Deus responder muitas perguntas. E Deus está esperando você responder a Ele. Enquanto você está esperando Deus te responder, Deus está esperando você responder a Ele. E a resposta que você dá para Deus, é nela que você vai encontrar a resposta que você precisa. Preciso que vocês se conectem. Ana era uma mulher estéril. O Senhor havia cerrado a sua madre. Pastora Jeane, Ana aparece no capítulo 1, orando, chorando, com a alma amargurada e sem se alimentar. Eu vou repetir. Ana aparece orando, chorando, com a alma amargurada e sem se alimentar. Eu vou falar mais uma vez. Ana aparece chorando, orando, com a alma amargurada e sem se alimentar. Coloca, por favor, 1 Samuel capítulo 1, verso 18. Tem um outro microfone? Pastor Jurandir, você pode ser sentado mesmo, ler para a gente? Dá um outro microfone ao pastor Jurandir ler para a gente. Pastora Jeane, aqui dá para a senhora fazer uma mensagem, um livro só para as mulheres. Oi. Olha isso. Lê para a gente, pastor. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pastor Jurandir, pastora Jeane, então o que mudou primeiro em Ana não foi o seu útero. O que mudou primeiro em Ana foi o seu semblante. Eu vou repetir. Ana aparece orando, chorando, com a alma amargurada, sem se alimentar, estéril. O que mudou a vida, a história de Ana? Quando que a chave virou? Está aqui. Lê mais uma vez, pastor. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho. Em outras traduções, se levantou e comeu. Peraí, agora ela está comendo. E o seu semblante já não era triste. Deus esperou Ana mudar o semblante para mudar a história dela. Mudou a atitude. Peraí. Eu quero que você grave isso. Pastora Jeane, Deus não responde apenas palavras. Deus responde posicionamentos. Deus não responde apenas palavras. Ai, Deus, por que eu estou sofrendo? Deus não responde apenas palavras. Deus responde posicionamentos. Talvez a resposta que você tanto procura esteja no posicionamento que você ainda não assumiu. Mas eu declaro hoje aqui na primeira edição do Fornalha que nasce em nós um novo posicionamento. Se você crê, aproveite para celebrar. A partir dessa conferência, você para de viver como quem pede e passa a viver como quem já recebeu. Eu vou falar mais uma vez, o pastor Yuri pegou. A partir da primeira edição da Fornalha, você para de viver como quem pede e passa a viver como quem já recebeu. Está nascendo em nós um novo comportamento. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: a partir de hoje, você para de viver como quem pede
e passe a se comportar como quem já recebeu. Um posicionamento. Então, olha que interessante, olha que interessante. Ela se posiciona com um novo semblante. Coloca, por favor, Apocalipse 6:2. Lê para a gente, pastor, esse texto. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Pera. Saiu como? Vitorioso e para vencer. Lê mais uma vez, saiu como? Vitorioso e para vencer. Pera, pegou? Você não vence para depois ser vitorioso. E saiu como? Vitorioso. Você não vence para ser vitorioso. Eu não sou vitorioso depois que eu venço. Eu primeiro assumo a postura de vitorioso e depois eu venço. Você conseguiu pegar? Primeiro você assume a postura de vitorioso e depois você vence. Por isso que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força será? Como será? Mas não é se você ser frouxo, é se você se mostrar. Porque para o mundo o que vale não é o que é o que parece. O que parece vale mais do que é. Então, se você se mostrar frouxo, a tua força vai ser pequena. Então você precisa estar bem posicionado na vida. Por que é melhor dar do que receber? As pessoas sempre vinculam isso a dinheiro. Mas grava isso. Sabe por que é melhor dar do que receber? Porque quem dá se posiciona como generoso. E quem recebe ainda está na posição de pedinte. E é por isso que é melhor dar do que receber. Porque quando você se posiciona como quem dá, você sai da posição de mendigo. Então, Deus está falando de novo posicionamento, Vini. Tem gente aqui, preste atenção no que eu estou falando com vocês. Tem gente aqui que já era para estar decolando na vida. Tem gente aqui que já era para estar muito mais longe em várias áreas. Ministerialmente, espiritualmente, economicamente. Tem gente aqui que já era para estar em outro nível. Eu achei legal, Vini, estava aqui ao lado do pastor Yuri do Rio, ele falou assim: pastor Raik, depois do culto eu quero conversar algo com você, onde virou a chave. Eu achei legal o que você perguntou, Yuri. Porque realmente a gente tem que procurar, peraí. Será que já não era para eu estar muito mais longe? E deixa eu te falar uma verdade aqui. Eu comecei a introdução falando que Deus não responde apenas as perguntas que você faz, mas a resposta que você dá. E se você tivesse respondido a Deus à altura das vezes que Deus falou com você, já era para você estar no next level, no próximo nível. Só que Deus falou com você em várias áreas, e muitas vezes você não respondeu a Ele à altura. Vou te dar um exemplo. Uma viúva está com medo de perder. Cadê os empresários aqui? Levanta a mão os empresários. Todos os empreendedores levantam a mão, que eu tenho uma palavra especialmente para vocês. Ok. Muito obrigado. Uma viúva está com medo de perder os seus filhos. Tem uma dívida impagável, os credores querem levar os filhos dela para trabalharem como escravos. Como você se chama? Douglas. A viúva não quer perder os filhos dela. Ela recorreu ao profeta Eliseu. Eliseu falou para ela: o que você tem? Ela falou: tem uma vasilha com azeite. A história você já conhece. Como você se chama?
José Raimundo, entre nós dois. Olha o conselho que o profeta deu para a viúva. Vá até seus vizinhos e pegue vasilhas emprestadas. Ele falou uma observação, não poucas, mas muitas. Coloca, por favor, 2 Reis 4:6. Douglas, José Raimundo, pastor Jurandir, lê para a gente. Olha isso, Vini. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Douglas, a mãe, José Raimundo, está pedindo para o filho: traz mais uma. Pastora? Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Opa, o que o filho falou, pastor Jurandir? Não há mais vasilha alguma. Espera, então as vasilhas acabaram. Acabaram. Aí conclui esse texto. Então o azeite parou. Perceba que as vasilhas acabaram, mas o azeite parou. Não acabou. Uau. Não, pera, gente. O José Raimundo pegou. Por que o azeite não acabou aqui no texto? Por que está escrito cessou, parou? Porque esse azeite revela uma fonte divina. E tudo que vem do céu é ilimitado. Uau. Pegou, pastor Jurandir? Eu vou repetir, Yuri. Quando o céu é a fonte, você precisa entender que o céu não trabalha com escassez. Pastora, o céu é uma fonte inesgotável. O céu não trabalha com escassez, com falta. O céu é uma fonte inesgotável, uma fonte infinita. Mas por que então o azeite parou? Pastor Jurandir, se o senhor acertar, eu faço um pix para você depois do culto. Por que o azeite parou? Por que ele parou? Como você se chama? Gabriela? Beatriz? Você deu a resposta certa. O azeite parou, Beatriz, porque as vasilhas acabaram. Se tivesse mais vasilhas, teria azeite suficiente para encher todas. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. Se essa viúva tivesse se posicionado além do que ela se posicionou, ela não apenas viveria esse milagre, mas ela poderia ter se tornado a maior distribuidora, a maior fornecedora, sua esposa pegou, de azeite que já houve na história. Eu vou traduzir. Douglas, se essa viúva tivesse pegado 1 milhão de vasilhas, teria azeite o suficiente para encher 1 milhão de vasilhas? Se ela tivesse pegado, eu estou aqui só conjecturando para vocês entenderem que a forma que você se posiciona determina o que você vive. Se essa viúva tivesse pegado 10 milhões de vasilhas, sei lá, eu pago a juros, teria azeite suficiente para encher 10 milhões de vasilhas? Então você percebe que às vezes a sua falta de fé faz você viver menos do que Deus tem. Conseguiu pegar? Eu vou repetir. Às vezes a sua falta de fé naquilo que Deus fala faz você viver muito menos do que você poderia viver. Então cuidado para a sua falta de fé não estragar tudo. Porque o milagre que você vai viver, ele é exatamente proporcional ao tamanho da estrutura que você constrói em relação àquilo que Deus fala com você. Fala para quem está do seu lado, o tamanho da estrutura que você constrói em relação à palavra que Deus te deu, determina o tamanho do milagre que você vai viver. Então a minha oração hoje aqui é a mesma que os apóstolos fizeram: aumente a nossa fé.
Aumente a nossa fé. Porque, Vini, fé não é falar eu creio. Fé é aceitar o desafio que Deus faz. Se você acredita em um projeto, você investe. Porque é impossível você acreditar em algo sem investir. A melhor forma de você demonstrar fé em um projeto é investindo nele. Então dou um conselho para você que é empreendedor e acredita nos projetos de Deus. Invista. Deus te deu uma palavra, invista. Deus pode fazer infinitamente mais. Não, você perdeu a oportunidade de ter dado um grito de glória. Eu vou repetir. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu tenho uma palavra para você. O que era para você viver em 10 anos, em 20 anos, vai acontecer uma aceleração. Você vai viver em poucos meses. Vini, eu estou todo arrepiado. Olha o guitarrista pegando. Eu preciso que você libere essa palavra para no mínimo 3 pessoas. 2026 será um ano extraordinário. 2026 será um ano extraordinário. 2026 será um ano extraordinário. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. 2026 você não vai só dobrar o teu faturamento, você vai triplicar, você vai acessar um novo nível. Se prepare, porque até hoje Deus te prometeu, e chegou o tempo de Deus cumprir palavras que Ele liberou há 10, 20 anos atrás. Aproveita para celebrar. Deus está te convidando para não ter medo. Se Ele te deu uma palavra, constrói, invista, expanda, cresça. Ele quer fazer infinitamente mais. Eu não quero viver limitado que pode ser ilimitado. Eu vou repetir, eu não quero viver limitado que Deus me chamou para viver de forma ilimitada. A fonte é inesgotável. Deus deu uma palavra a um pastor. Eu vou te fazer pastor de multidões. E aí o pastor está com 100 cadeiras. Como Deus vai mandar se você não tem estrutura para receber? Deus te falou que você vai ser milionário. Então se prepare para lidar com dinheiro. Deus falou que vai te fazer grande, então você precisa fazer por onde em relação à palavra que Deus te deu. Quantos estão entendendo? Deus falou que chegou um tempo de fazer a tua empresa crescer. O que você está esperando? Para contratar pessoas mais qualificadas. E para qualificar os funcionários, os colaboradores que você já tem. Está te faltando fé. Está te faltando fé. Às vezes até a contabilidade do teu negócio está limitando ele. Você está no presumido, só que o que Deus falou para você é milhões, então tem que entrar no lucro real. Então às vezes até como você estabeleceu as estruturas do teu negócio está limitando o que você vai viver. Então você percebe que é posicionamento. Deus está falando muito isso comigo, sobre posicionamento. E olha como o posicionamento é tudo. Coloca Jeremias 18, por favor, e é sobre isso que eu vou pregar. Lê o versículo 1, por favor, pastor, para a gente. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Peraí, volta 1. Lê mais uma vez, pastor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Quem está falando com Jeremias? Quem está falando com Jeremias, pastor? O Senhor. Agora lê o versículo 2, por favor, o versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Espera aí. Por que Deus está mandando Jeremias visitar a olaria?
Está no final do versículo, depois da vírgula. Para ouvir as palavras do Senhor. Ó, aqui não é achismo, tá? O que está escrito. Nós vamos juntos no que está escrito. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Com qual propósito? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Só que agora volta o verso 1. Amo o vovô, hein? Amo o vovô. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Yuri, peraí. No 1, Deus está falando com o profeta. Jeremias tem uma palavra de Deus, sim ou não? Aí no 2, Deus está mandando ele levantar, visitar a olaria, para quê? Para fazer com que Jeremias ouvisse as suas palavras. Só que Jeremias já não estava com a palavra de Deus no verso 1? Alguém pegou. Jeremias já não ouve Deus no 1? E por que então Deus está mandando ele ir na olaria, para lá na olaria falar com ele, se Deus já estava falando com ele onde ele estava? Vamos lá? O que Jeremias está fazendo aqui para ouvir a palavra de Deus? Nada. Aqui, ó. O 1, põe 1. O que ele está fazendo aqui? Nada. Agora Deus está convidando ele para acessar um novo nível de revelação. E aí Deus está falando, Jeremias, para aumentar o nível da revelação, eu preciso que você aumente o nível da entrega. Não. Eles ainda não ouviram. Lê de novo o verso 1, pastor. Eu vou até eles pegar, pastor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Aqui Jeremias já ouve a palavra. Só que agora leu 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Para quê? E lá te farei ouvir as minhas palavras. É Deus falando, Jeremias, tem coisas que eu só vou revelar para você na geografia certa. Tem coisas que eu só vou revelar para você quando eu ver que você trocou a sua entrega. Tô começando a arrepiar, pastor. Tem coisas que Deus só te entrega quando você se entrega. Talvez o nível da revelação que você tanto quer esteja na entrega que você ainda não fez. Vini, no verso 1, Jeremias já tem a palavra. E tem gente aqui que já tem a palavra. Você já ouve a Deus. Só que a pergunta é, você acha que Deus não quer te levar além? Você acha que Deus não quer que você desenvolva um relacionamento mais profundo com Ele? Pastor, tem gente pegando lá atrás. No verso 1, Jeremias está fazendo o quê? Nada. Talvez está lá sentado, deitado, não sei, mas ele está acomodado porque Deus está mandando ele se levantar no 2. Então você percebe que, Yuri, acomodação é o travesseiro de uma vida estagnada. E tem muita gente aqui que ainda não percebeu, mas ainda está no verso 1. Aqui, ó. Eu já ouço a Deus, já vou para a igreja de domingo, sou crente. Só que Deus está falando, eu quero te revelar coisas novas. Pera para você pegar. Pera. Aí vamos ver o que você vai ter que fazer para Deus te revelar coisas novas. Põe o 2, lê para a gente, pastor. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Espera aí, Deus está falando que vai levantar Jeremias ou Deus está falando para o próprio Jeremias se levantar? Ele se levantar. Pegou, pastor Jurandir? Sim. Pegou? Agora o senhor está entendendo porque tem gente que não consegue acessar algo novo em Deus? Porque está esperando Deus vir e pegar no colo.
A atitude determina a altitude. Essa não tem no Google, hein, Vini? Repete. Ele foi. Repete, a unção do Shakespeare desceu nele. A atitude determina a altitude. Fala mais uma vez. A atitude determina a altitude. Peraí. Pastor Jurandir, o senhor pediu para alguém levantar? Pediu? Não. Eu pedi? Não. Vini, você pediu para alguém levantar? Não pedi. E por que eles levantaram? Eles entenderam que a atitude é para chegar na altitude. Oh, aleluia. O Senhor está nos levando de volta para o lugar secreto. O Senhor está nos conduzindo de volta à sua palavra. O Senhor está trazendo à nossa memória que o segredo ainda é o secreto. Que é aqui que estão os conselhos para o nosso sucesso, para a nossa vida. Deus está chamando o Cruz das Almas para a sua palavra de novo. E através da sua palavra, que os desertos voltarão a florescer, que os ribeiros voltarão a crescer. É através da obediência da sua palavra que Deus vai trazer crescimento aonde havia escassez. Pastor Jurandir, ninguém constrói um relacionamento com Deus sem dedicar tempo. E tem gente aqui pensando que não tem tempo. Tem empresários aqui pensando: como eu queria, mas eu não tenho tempo. Mas a verdade é que você só tem tempo para aquilo que você prioriza. Então o X da questão não é que você não tem tempo para Deus, é que você já não prioriza mais Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas Deus não pegou o profeta. No capítulo 18, Deus não obrigou. Não é uma imposição, é um direcionamento. Você quer ouvir algo novo? Vocês querem acessar um novo nível? Então o que vocês estão fazendo para isso? Desci à casa do oleiro. Peraí, lê de novo. Desci à casa do oleiro. Olha o que Jeremias está falando. Desci à casa do oleiro. Eu tirei da teoria, eu tirei do planejamento, eu tirei do abstrato, e eu consegui colocar em prática, trouxe para o concreto. Fiz o que Deus me falou, executei exatamente a direção que Deus me deu. Eu estou todo arrepiado, tem gente pegando, Vini. Sabe por que tem muitas pessoas que não estão conseguindo acessar o que Deus tem? Porque ainda está vivendo uma fé abstrata, uma fé de teoria. O que eu estou pregando aqui para vocês não é nada novo. Não é nada novo. Porque você sabe quais são as áreas da sua vida que Deus está requerendo algo de você.
Você sabe exatamente qual é a área da sua vida que você precisa se posicionar. Só que qual que é o problema, Douglas? É que muitas vezes a gente fica muito no abstrato. Eu vou fazer, eu vou ajustar, eu vou organizar, eu vou melhorar. Só que as coisas não funcionam apenas naquilo que você planeja, mas naquilo que você executa. Olha o pródigo, pastor Jurandir. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele já tem um plano traçado, sabe o que tem que fazer. Lhe direi, tem um discurso pronto: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu. Percebe? Ele tem um planejamento de execução, um discurso pronto. Só que o que fez com que o pródigo vivesse a restauração? No próximo verso está escrito: e levantando-se, foi. Levantando-se, a senhora pegou, foi. Eu vou repetir: a sua maior oração não é aquela que você faz com palavras, mas é aquela que você faz com as ações. Deus vai medir se você realmente quer o que você diz que você quer. Não é pelo que você fala, mas é pelo que você faz. E já que eu estou falando do pródigo, pastora, já parou para pensar, e eu caminho para o fim, se no meio do caminho, Vini, o pródigo tivesse acordado, colocado a mão na consciência e falado: cara, eu estou fazendo loucura, eu vou voltar. Ele não teria chegado onde chegou, na lama. Outro detalhe, pastor, a Bíblia diz que o pródigo foi para uma terra distante, não sei quantos quilômetros, mas diz que era uma terra longínqua. Resumindo, a mesma distância que ele percorreu na saída, ele deveria percorrer no retorno. Por isso que nunca é bom ir longe demais, porque quanto mais longe você vai, mais difícil fica para voltar. Pegou, pastora? Tem gente aqui que está no meio do caminho ainda. Está no meio do caminho. Não espere. Está arrebentado. Está na lama. Envergonhado. Sem moral. Pública. Para depois acordar. Você que está no meio do caminho, eu te dou um conselho: não espere para a lama para acordar para a vida. E tem gente aqui que já foi longe demais. Para hoje, porque quanto mais longe você for, mais difícil vai ficar no retorno. Então, Jeremias está falando: eu desci a casa do oleiro. Pastor Yuri, lê pra gente, vamos ver o que ele viu, que Deus falou que iria falar com ele lá nas palavras. Vini, dá para fazer um louvor aqui, fica olhando. Lê pra gente. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quem estava fazendo a obra? O oleiro. O oleiro. Ele começou a fazer a sua obra ou ele estava? Estava. Então o oleiro não começou a fazer a obra depois que o profeta chegou? Estava fazendo. Pegou, Jurandir? Pegou? O oleiro começou a fazer a obra ou já estava? Já estava. Então você está dizendo que antes do profeta chegar na olaria, o oleiro já estava trabalhando? Já estava trabalhando. Então isso significa que o oleiro não estava parado? Não estava parado, estava trabalhando, fazendo a obra. Pegou? Peguei. Jeremias só vai perceber que o oleiro estava trabalhando quando ele chega. Mas o fato de ele não perceber não deixou o oleiro parado. A pastora pegou? Isso significa que tem muita gente aqui que ainda não percebeu, mas Deus já está trabalhando. Tem gente aqui que não está percebendo, mas já existe uma intervenção, uma atuação divina sobre a sua vida.
Fala para quem está do seu lado, mesmo que os seus olhos não percebam, existe um Deus que trabalha por você. Eu estou sentindo que Deus quer que a gente volte aqui. Então nem termina a canção que você termina na outra vez. Pastor Yuri, lê para a gente agora o versículo 4, por favor. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Peraí. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Está escrito que o oleiro quebrou o vaso ou que o vaso se quebrou? O vaso se quebrou. Mas por que todo mundo prega que foi o oleiro que quebrou esse vaso? Hein, pastora? Já viu? Por que todo mundo prega que foi o oleiro que quebrou esse vaso? Eu cresci na Assembleia, uma igreja que eu amo até hoje, e eu lembro que qualquer coisa as pessoas falavam: vigia vaso, o oleiro vai te quebrar. É uma ameaça gospel, né? Vigia vaso. Uma ameaça gospel, Vini. Lê de novo, Yuri. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Aqui eu quero deixar, eu não vim aqui desconstruir a pregação de ninguém, tá? Não é esse meu intuito. Mas eu só quero mostrar o que o texto diz. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. É só a gente raciocinar. Yuri, quem dedica tempo, expectativa, trabalha em uma obra e tem prazer em ver ela dando errada? Ninguém. Só que às vezes a gente lê de forma tão superficial as coisas da Bíblia e a gente não consegue entender o real sentido. Esse vaso quebrado representa Israel, os hebreus na Babilônia. Quantas crianças foram executadas no exílio? Incontáveis. O povo que Deus falou: vocês estarão por cima e não por baixo, serão cabeça e não cauda, terão condições de emprestar e não vão pedir emprestado, e se o inimigo vier por um caminho contra vocês, vai ter que voltar. Esse povo está envergonhado. Yuri, você acha que Deus está com prazer em ver esse vaso quebrado? Claro que não. Traduzindo, Deus não tem prazer nas tragédias que acontecem na sua vida. E Ele também não é o responsável pelas tragédias. Porque muitas vezes a gente começa a responsabilizar Deus pelos caos das nossas vidas. E aí parece que é a mão do oleiro que é pesada demais, e que Deus não me ama, e que Deus não me ouve, e que Deus não quer o meu bem. E preste atenção, Ele diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Traduzindo, Vini, olha o baterista prestando atenção. Para baterista prestar atenção é que Deus está na casa mesmo, hein? Batera, o que isso significa? É Deus falando: eu sei que você quer ter um futuro de sucesso, e mais interessado no seu sucesso que você mesmo, Deus diz: sou eu, para que vocês tenham o fim que desejais. Então Deus sabe que o que você mais deseja, mesmo fazendo tudo de errado às vezes, mesmo pisando na bola várias vezes, Deus sabe que no fundo do teu coração o teu desejo é dar certo na vida. E mais do que você, é Deus interessado em que você dê certo na vida. Amém? Então está claro aqui que não foi o oleiro que quebrou o vaso. E eu fui pegar, Vini, no original, pastor, peraí, por que esse vaso se quebrou? Tudo na Bíblia tem um porquê. Coloca por favor Jeremias 13:7. Uma ocasião Deus falou para Jeremias: enterra o seu cinto no rio Eufrates. Depois de algum tempo Deus falou para ele: desenterra. E vamos ver como o cinto estava. Lê para a gente por favor, Yuri. E fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Peraí, o cinto estava como?
Apodrecido. Como estava o cinto? Apodrecido. No hebraico, grava isso que eu vou falar para vocês, eu acabo a pregação aqui. No hebraico, a mesma expressão para falar do cinto apodrecido é a expressão usada para falar do vaso que se quebra. Traduzindo, por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Porque a matéria, a argila, estava podre. Isso aponta para a nossa natureza caída. Você não é mau porque você quer. Você é mau porque você herdou de Adão uma natureza caída. Uma natureza egoísta, invejosa, avarenta. Todos aqui, todos, eu estou me incluindo, todos nós carregamos uma natureza, Guita, apodrecida. É por isso, olha aqui para mim, que se alguém está falando mal de você, não fique triste, porque você é muito pior do que o que eles falam, só que eles não sabem. Aí, pastor, estão falando mal de mim, eu não aceito. Você está no lucro, porque eles não sabem de tudo. Então, a partir de hoje, para de se vitimizar quando alguém falar de você. Lembra dessa pregação? O barro é mais podre do que eles pensam. Olha, Vini, olha para eles. Auditório lindo. Parece um monte de anjinho, né, ouvindo a pregação. Não, eu olhando para vocês aqui na igreja. Olha o baixista, Vini. Só falta a auréola ali, né? Anjinho. A gente... Mas olha o que Paulo diz. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sempre eu faço. Como que um homem está determinado a acertar e erra, e não quer mais errar e não consegue? Fala para quem está do seu lado, o barro é podre. Yuri, o oleiro estava vendo um barro apodrecido, e mesmo assim escolheu ele, sabendo que o barro poderia comprometer a obra. Sim. Pegou? Peguei. Não foi vocês que me escolheram, Mas eu que escolhi a voz. o oleiro não poderia ter escolhido um barro perfeito? Poderia. Mas por que ele escolheu esse barro se ele estava vendo que o barro estava apodrecido e poderia comprometer a obra? Porque ele tinha o poder de recuperar aquilo que parecia irrecuperável. Entre nós dois, Yuri, sabe por que o oleiro escolheu esse barro podre? Não. Porque se o barro fosse perfeito, ele não teria espaço para manifestar a glória dele. É por isso que Deus gostou de você quando Ele te viu. Alguém pegou lá? Deus te viu na loucura que você vivia, e Ele olhou para a tua fraqueza e disse: é na tua fraqueza que eu vou manifestar a minha glória. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus não te escolheu por falta de opção, mas Deus te escolheu porque Ele viu em você uma oportunidade de manifestar a glória dele. Yuri, eu estou falando de barro podre. Certo. Lembra o Pedro, que ele falou: vem. Se ele não pegar, eu não volto mais aqui, que isso aqui não tem no Google. Lembra o Pedro que ele disse: vem. Pedro saiu do barco para afundar? Não. Pedro sabia que ia afundar? Não. Porque ninguém abraça a fé para afundar. Eu vou repetir. Ninguém abraça a fé para afundar. Mas por que todos nós criticamos o Pedro que afundou? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já caminhou sobre as águas? Quem aqui já caminhou sobre as águas?
Então te dou um outro conselho. Não critique alguém que caiu de uma altura que você nunca esteve. Não critique alguém que caiu de uma altura que você nunca esteve. Você não sabe como é difícil caminhar sobre as águas? Você não sabe os desafios de como é caminhar sobre as... Fulano caiu. Você já esteve na altura que esse fulano caiu? Yuri, quando Pedro afundou e gritou, salva-me, Jesus deixou Pedro morrer afogado? Não. O que ele fez? Estendeu as mãos e pegou ele. Não correu? Não. Estava perto já. Peraí. Jesus não correu para salvar Pedro? Não. Fez o quê? Estendeu as mãos. Pastor Jurandir, nem Pedro sabia que ali era o limite dele. Mas quem convida Pedro para caminhar sobre as águas sabe até onde Pedro aguenta. Pegou? Não, acho que você não ouviu. A tua fraqueza não pega Deus de surpresa. Pastora, não está escrito que Jesus correu para salvar Pedro. Está escrito que Jesus estendeu a mão. Jesus estava dizendo, Pedro, eu já sabia que aqui era o teu limite. Eu já sabia que aqui que você ia afundar. Eu já sabia que aqui que você ia sentir medo. Eu já sabia que aqui que você ia naufragar. Mas eu estou aqui no teu limite, com a mão estendida para você, para te mostrar que quando você chega no teu limite, você sempre vai encontrar uma mão amiga para te levantar outra vez. Esse é o Deus que escolhe um Pedro imperfeito, um vaso, um barro apodrecido. Agora finalizamos, lê o 4 novamente. Lê o 4 para a gente, Yuri. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Peraí. O que comprometeu aqui o resultado inicial? O oleiro ou a qualidade do barro? A qualidade do barro. E agora o oleiro está querendo outro resultado. Isso. Então qual é o correto aqui se ele quer outro resultado? Trocar o barro. Você é muito inteligente, cara. Ele pegou, Vini, ele pegou rápido. Pera aí, então o correto aqui, Yuri, é o oleiro fazer o quê? Trocar o barro. Porque o que comprometeu o resultado inicial foi o barro. Foi o barro podre. Mas lê de novo esse texto. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Pera aí, ele não trocou a matéria? Não. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu tenho um conselho aqui. Para o mais fraco, não saia da igreja. Para o mais problemático, não saia da igreja. Hoje eu vim pregar para o Pedro do início, Pedro que oscila, um Pedro que uma hora diz eu te amo e daqui a pouco nega 3 vezes. É para o Pedro que eu vim pregar hoje. Não desista da fé, não saia da igreja. Mas pastor, todo dia eu caio, todo dia eu tropeço, sempre no mesmo erro. Eu vim hoje aqui te dizer que sair não vai resolver nada. O amor de Deus vai te transformar e vai te sustentar. Fica, permaneça, porque Ele vai te sustentar. É de glória em glória. Recalamashure, recalamanassia.